Fala família, povo de Deus, todos vocês aí que amam a presença de Deus. Eu sou Lucas AR, você já me conhece, que participa aqui dos nossos canais mais vezes. Você que não está chegando agora, queria te dar as boas-vindas, dizer para você que esse é um lugar para todos aqueles que amam de verdade a presença de Deus. Nós temos esse canal aqui com o intuito de nós tentarmos promover um lugar de paixão, de zelo pela presença de Deus no seu coração. Eu espero poder te ajudar nesses dias. Eu queria, antes de mais nada, pedir para que você deixasse seu like aí, compartilhasse esse vídeo com seus amigos, no grupo da sua igreja. Sabe aquele amigo que você tem que está precisando ler a Bíblia mais? Que você sabe que ele precisa ler a Bíblia, que ele está com dificuldade na constância e na perseverança de ler a Bíblia. Nós vamos lançar aqui, a partir dessa segunda agora, um plano de leitura, que nós vamos ler a Bíblia juntos. Eu queria muito te convidar para fazer parte disso. Você envia esse link para amigos seus que você conhece e que também estão com essa dificuldade de ler a Bíblia. Só antes de começar, nós estamos usando esse livro aqui. Foi um livro que nós escrevemos lá na nossa igreja, Nascido de uma Voz. E é um pouco desse livro aqui que nós queremos falar hoje. Esse livro é um livro que é dividido em 10 capítulos e nós vamos fazer um capítulo por mês. Então, agora o capítulo 1 já foi, mês de março. Você já perdeu o capítulo 1 se você chegou agora, mas você pode continuar daqui. Você ainda pode comprar o livro, adquiri-lo e continuar com a gente a partir do capítulo 2. O mês de abril, capítulo 2, o mês de maio, capítulo 3 e por aí vai. Nós vamos até dezembro. E cada capítulo tem uma dinâmica para nós fazermos em grupo. E uma delas é um plano de leitura bíblico. É um plano de leitura bíblico e é justamente sobre isso que eu quero falar um pouco com você aqui, bater um papo sobre o que nós vamos fazer. Semana passada eu fiz uma pregação lá na igreja e eu tentei motivar a galera assim, para a gente tentar fazer esse plano junto. Nós temos sempre afirmado que o nosso motivo, de tentarmos fazer juntos é porque nós acreditamos que o alvo de Deus para nós não é que nós cheguemos em um determinado lugar da nossa vida, ou em determinada meta da nossa vida de maneira solitária, individual. Mas Deus sempre nos chama de forma coletiva. Deus sempre nos chama para a relação. É isso que nós temos afirmado lá. Então, Deus nunca teve interesse em promover nenhum tipo de espiritualidade individual, solitária, vazia, Não, sempre coletiva, sempre junto com os nossos amigos e os nossos irmãos. Então o que nós estamos tentando fazer é juntar pessoas, juntar amigos, para que nós possamos ler a Bíblia juntos. E ao invés de você ficar assim, como eu já fiz muitas vezes, buscando um plano de leitura individual, onde você vai acabar lendo a Bíblia ali toda mais sozinho. Isso é bom também, É bom que nós leamos a Bíblia mesmo que sozinhos, mas que você tente esse ano algo novo, que você tente ler a Bíblia com alguém, que você tente ler a Bíblia com um amigo, que você tente ler a Bíblia com um grupo da sua família ou ali da nossa igreja, no caso. Fechou? Então, vamos nessa. Eu queria mais uma vez pedir para que você deixasse seu like, compartilhasse para os seus amigos, para que a gente pudesse rapidamente compartilhar um pouco aqui com você sobre o que nós queremos fazer com esse livro, o que nós queremos fazer com esse plano de leitura aqui, ok? Antes de começar a falar do plano de leitura, eu queria rapidamente fazer uma reflexão contigo sobre aquilo que a Bíblia diz a respeito do zelo pela palavra, da nossa paixão, a nossa fome pela presença de Deus por meio da sua palavra. A Bíblia diz, lá no livro de Amós, no capítulo 8, é um dos pilares assim, da nossa fé aqui, daquilo que nós cremos em relação ao canal da tenda. Aqui em Amós, no capítulo 8, no versículo 11, a Bíblia diz assim, estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. O que nós estamos tentando dizer com isso? O que a Bíblia, na verdade, está tentando dizer com isso? É que vão existir dias, e o Senhor está dizendo que vão ser nos últimos dias, em que Ele vai enviar uma fome e uma sede sobre a terra. Mas não é fome de pão, não é sede de água. É uma fome e sede da palavra de Deus. São pessoas famintas da palavra de Deus. Pessoas que estão olhando para a Bíblia e elas estão sedentas desse livro aqui, de comê-lo, de bebê-lo. E é claro que uma linguagem figurada aqui, mas o nosso intuito, o que nós acreditamos é que Deus tem para nós um derramar do seu Espírito, que vai gerar em nós fome e sede pela palavra. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo tem esse desejo, tem essa vontade de ser cheio, não só de versículos bíblicos, mas de fome e sede pela palavra. Porque às vezes a gente vai ler a Bíblia de capa a capa e nós vamos perceber que nós estamos lendo por ler, ou estamos lendo por um simples objetivo, por uma simples meta,
E na verdade o que nós queremos é amar esse livro. Nós queremos que nosso coração seja cheio de vontade de ler a Bíblia, que nosso coração queime pela presença de Deus na medida em que nós vamos folheando cada página desse livro aqui. E é isso que nós queremos tentar promover por meio do livro Nascidos de uma Voz. Então a Bíblia está o tempo todo nos ensinando, a partir do livro de Amós aqui, que a Bíblia ela não é apenas um livro informativo. A Bíblia não é apenas um livro de caráter intelectual, cognitivo, não. A Bíblia ela tem um endereço no anseio das nossas almas. A Bíblia tem um endereço no coração do ser humano. Existe uma máxima bíblica de que nós olharíamos para as palavras de Deus que ele escreveu no seu livro e não apenas estudaríamos de forma pragmática, sistemática, mas que nós olharíamos para ela de todo o coração, com sede e com fome da palavra de Deus. E outra prova disso é quando o próprio apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, quando ele está se referindo aos seus amigos ali de Coríntios, ele diz assim, olha, eu quis falar com vocês como quem fala a homens maduros, a homens espirituais, mas eu não pude, porque vocês ainda são carnais. Vocês ainda são imaturos, ainda há divisão entre vocês. Naquela época estava acontecendo muitas divisões na igreja de Coríntios. Eles ficavam preferindo um pastor ao outro, um amigo ao outro. Tinha muita sujeira na igreja de Coríntios. E o Paulo está dizendo, vocês não são espirituais. E eu tentei falar com vocês de forma espiritual, mas eu não consegui. E aí logo em seguida ele diz, eu ofereci a vocês leite materno. Eu não dei comida sólida. Mais uma vez o Paulo está dizendo que o nível espiritual, ou seja, o tipo de experiência que nós temos com Deus, de maturidade em Deus, está de alguma forma ligado à comida. De forma que um que é imaturo bebe leite materno e o outro que é maduro, ele come comida sólida. Então olha o link de novo que a Bíblia está fazendo, né, sobre ter fome, ter sede, beber e comer, com relação àquilo que é a sua palavra. O próprio Jesus, lá em Mateus no capítulo 4, quando ele estava sendo confrontado, né, interrogado por Satanás, Satanás vira para ele assim, Jesus, você está com fome, você está há 40 dias sem comer, por que você não transforma essas pedras em pães? E Jesus responde, né, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, mais uma vez, a Bíblia está nos ensinando que as palavras de Deus têm de alguma forma alguma ligação com aquilo que é a fome da nossa alma. Ou seja, da mesma forma que o seu corpo físico se alimenta de comida e de bebida, assim também o nosso espírito se alimenta da palavra de Deus. Ele sacia a sua sede da palavra de Deus. E isso quer dizer algo bem básico. Preste atenção nisso. É bem básico. Se você não estiver lendo a Bíblia todos os dias, se você não estiver constantemente observando as palavras de Deus, o que vai acabar acontecendo contigo é o mesmo que aconteceria com o seu corpo físico se você parasse de comer e beber de um dia para o outro. Ou se você ficasse intervalando, né? Um dia você come, no outro não. Aí você come um dia e fica 2 sem comer. Ou você come durante 10 dias e fica outros 10 sem comer. Você vai perceber que logo logo o teu corpo vai adoecer, ele vai definhar, porque não é assim que Deus nos criou para ser. Deus nos criou para sermos pessoas, seres humanos que comem todos os dias. E é claro que eu estou falando aqui agora do aspecto físico, mas também do espiritual. É exatamente isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos olhar para a Bíblia todos os dias. Nós precisamos olhar para as Escrituras a todo momento, sem perder nenhum dia de vista. Porque o nosso espírito, ele depende desse alimento que nós estamos ingerindo assim, a partir da palavra de Deus. Certo? Então olha só, como que vai funcionar, né, o nosso plano de leitura aqui anual? O nosso livro, como eu disse, ele é dividido por capítulos, né? Então aqui no mês de abril nós vamos começar o nosso plano de leitura no dia 1º de abril. Dia 1º de abril vamos começar e eu vou lançar aí nos nossos grupos de WhatsApp. Se você ainda não participa de um grupo de WhatsApp aqui da tenda, você pode deixar um comentário aí embaixo. Nós vamos entrar em contato com você para que a gente possa te incluir em um desses grupos. Mas você que já está em algum dos nossos grupos, ou da tenda, ou da nossa igreja, eu vou mandar vídeos semanais ali para tentar te ajudar, para que você consiga ler todos os dias. E eu me atentei, quando estava confeccionando ali o plano de leitura do nosso livro, eu me atentei em não colocar 30 dias, nem 31 dias. Eu coloquei 26 dias. De forma que você vai ter aí hora 4, né, quando o mês tem 30 dias, e hora 5,
quando o mês tem 31 dias, você vai ter 4 ou 5 dias livres para que você possa, entre aspas, falhar com o plano de leitura. Mas não é isso que eu estou supondo. Só estou pensando assim, imagine que domingo é um dia de você ir à igreja. Domingo é um dia que você vai ser alimentado pela palavra de Deus no culto. Então, às vezes, a sua atividade ali, o seu dia a dia está muito cheio, né? E você pode acabar perdendo de vista algum dia. Você pode realizar essa leitura no domingo, na hora do culto. Ou então, se você tem algum tipo de atividade durante a semana, como ontem a gente teve lá na igreja a sala de oração, que é um momento em que a gente olha para a Bíblia, nós oramos a palavra, nós cantamos a palavra, você pode também, nesse dia, talvez deixar de fazer o seu plano de leitura se você tiver com o dia muito corrido. Ou seja, onde que eu quero chegar, né? Eu estou dizendo que eu coloquei 26 dias porque eu sei, cara, que a maioria de nós vamos ter muitas dificuldades, principalmente nesse início, de lermos a Bíblia todos os dias. Vai ser muito difícil, porque eu sei, eu passei por esse lugar. Eu me lembro de dias em que eu tentava ler a Bíblia todos os dias e eu quase nunca conseguia. Eu falhava vez após vez. Mas eu quero te incentivar a não desistir. Eu quero te incentivar a continuar empenhado em conseguir realizar essa meta de lermos esse capítulo do nosso livro, porque eu sei que daqui para o final do ano você vai ter uma desenvoltura, né? Você vai conseguir fazer disso um hábito, você vai conseguir fazer com que você e a sua casa leia a Bíblia todos os dias. Foi o que aconteceu com a minha vida, eu espero que aconteça com a sua também. Mas olha só, nós vamos ler um capítulo só, ok? Eu me atentei a deixar o plano de leitura com apenas um capítulo por dia, porque de verdade, eu queria muito caminhar com vocês de forma um pouco mais lenta. Eu não queria que nós fôssemos assim rápido demais. Porque sozinhos assim a gente até pode chegar rápido demais. Mas se for junto, a gente vai chegar mais longe. Então eu espero muito que a gente consiga fazer esse plano de leitura de forma conjunta. Que você compartilhe esse plano de leitura com as pessoas do seu entre amigos, do seu grupo da família. E nós vamos dia a dia ali nos ajudando, cobrando uns aos outros, mandando nos grupos, se ajudando. Eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir chegar lá. Então, eu quero te dar algumas dicas aqui que eu até anotei para que a gente possa fazer isso a partir dos nossos grupos da família e a partir também dos nossos entre amigos. A primeira dica que eu ia dar é para que você leia a Bíblia e ore a Bíblia. Não apenas leia. A Bíblia não é um livro só para ser lido. A Bíblia é um livro também para ser orado. Ou seja, pegue esse capítulo que você está lendo no dia, leia ele todo, depois você escolhe uma porção pequena ali de 1, 2 ou no máximo 3 versículos e você lê ele de forma mais pausada, leia ele de forma mais lenta e leia orando, leia repetindo essas palavras a Deus. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui de Amós no capítulo 8, o texto que eu li no começo, né? Que diz que estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda a terra, fome que não é de comida e sede que não é de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Então você vai ler essa porção, vai ler várias vezes, vai meditar, você vai fechar os seus olhos e dizer assim: Jesus, eu quero ser alguém que tem fome e sede da tua palavra. Você entende? Você vai dizer assim: Jesus, eu não quero apenas ler esse livro de forma intelectual, eu não quero apenas ler esse livro de forma informativa, mas eu quero ser encharcado de fome e sede pela tua palavra, eu quero amar esse livro com a minha vida. Eu quero todos os dias, Jesus, acordar com fome da tua palavra. Você entende? Isso é orar a palavra de Deus. Você lê o texto, entendeu o que está dizendo e você repete isso em oração ao Senhor. Então essa é a primeira dica que eu ia te dar. Que você fizesse todas as leituras e guardasse, né, algumas porções dela, para que ao final da leitura você pudesse fazer uma oração. Lembrando que junto do nosso capítulo da Bíblia, nós vamos ter também uma indicação de salmos. Nós queremos também te ajudar a ler os salmos diariamente. Porque os salmos não são apenas textos escritos de forma aleatória, mas são músicas, são canções, são poesias que têm a ver muito com o nosso dia a dia e que nos ajudam a ter essa disciplina de criar um hábito e uma vida de adoração. Então eu queria muito assim que você se esforçasse para ler o capítulo e ler também o salmo em anexo. E os salmos, geralmente os salmos são mais curtos e eu me atentei em separar sempre salmos curtinhos. Dá para você pegar ele também e ler de forma pausada, ler como quem ora o salmo, lê como quem presta atenção, lê como quem decora algumas palavras, e é isso que eu quero te incentivar a fazer, ok? Vamos lá para mais uma dica?
olha só, não desista quando você falhar um dia. O que acontece muitas vezes quando nós estamos fazendo plano de leitura, isso aconteceu comigo diversas vezes, é que nós começamos a ler e nós começamos bem. E aí nós lemos 10 dias, 15 dias, 30 dias, mas lá no 40º dia você falha. E aí você acumula um dia. Então, ao invés de ler um capítulo, você agora vai ter que ler 2. Daqui a pouco o seu acúmulo é tão grande que você já não consegue mais andar no ritmo do plano. Aí o que as pessoas fazem? Desistem. Então nós estamos cercados de pessoas, muitas vezes nas igrejas, que tentam fazer plano de leitura em janeiro. Janeiro, né, virada de ano, é uma boa época para criar metas de leitura da Bíblia. E as pessoas começam, elas vão bem ali mais ou menos até março, no mês que nós estamos, e aí elas começam a falhar, elas começam a ter dificuldade. Por quê? Porque não acompanham mais o ritmo, porque falharam alguns dias. E isso foi fazendo com que o plano ficasse para trás. Então eu queria te convidar a não se apegar a isso. Lembre-se que você não está numa corrida, sabe, tentando chegar primeiro. Não, leia a Bíblia devagar, não tenha pressa. Se você falhar o plano num dia, retome no outro. Pule o capítulo, não importa. Desde que você foque em ler todos os dias. E você vai falhar às vezes. Você vai pular às vezes um capítulo sem perceber. Você vai, às vezes, numa semana muito agitada, com muito trabalho, uma semana de viagens, você vai acabar se esquecendo do plano. Mas eu quero te incentivar a fazer esse voto com Deus, de voltar para a Bíblia, mesmo que você abandone o plano por uma semana, talvez, volte para a Bíblia e diga: Deus, eu quero ter fome, seja a tua palavra. Eu não vou desistir de olhar para a tua lei todos os dias, eu não vou desistir de olhar para as tuas palavras dia e noite. Continue perseverando. Se você falhou, se você pulou, se você perdeu um dia do plano, volte atrás, continue o plano e não desista, certo? Um outro conselho que eu ia te dar é que você deveria, eu acho que você vai perceber muito mais proveito na sua leitura bíblica se você fizer isso ao som de boas canções. Como eu disse, a Bíblia não é um livro apenas para ser lido, tem que ser lido, é claro, mas também para ser orado. E eu te indico que você coloque uma musiquinha, talvez você compre um Alexa, uma caixinha de som, um fone de ouvido. Eu gosto muito de ler a Bíblia às vezes com fone de ouvido, eu gosto muito de música, eu boto o fone de ouvido bem alto e eu vou lendo ali devagarzinho. A música, ela tem esse poder em nós de mexer com os nossos afetos, com as nossas emoções, e isso vai criando links entre a palavra e aquilo que se está ouvindo. Então faça uma boa playlist no YouTube, ouça boas canções. Aqui no canal da Tenda, por exemplo, nós temos algumas porções dos Cantando a Palavra, né, que nós usamos esse termo para se referir a algumas porções da palavra que nós cantamos aqui. Você pode entrar no nosso canal, olhar os vídeos aí, vai ter salvo. Você pode botar esses vídeos para que você possa ouvindo enquanto canta. Eu acho que vai fazer toda a diferença no seu período devocional. E olha só, Lucas, você pode me dizer assim: cara, eu não consigo, Lucas, eu não tenho um lugar certo para orar. Eu não tenho como, sabe? Eu não tenho uma mesa legal igual essa aí que você tem aí no seu estúdio, né? Para que eu possa meditar, para que eu possa sentar e para que eu possa ficar assim atento àquilo que está sendo dito. Eu não tenho. Minha casa é muito agitada, eu tenho muitos filhos, lá em casa só tem 2 quartos e eu não tenho um lugar como esse. Tranquilo, não tem problema. Lembre-se de uma coisa: talvez você está no início da sua trajetória de leitura da palavra. Então, lembre-se que você vai passar a vida inteira tentando ler a Bíblia. Você vai passar a vida inteira meditando nesse livro. O que você está começando agora por meio do livro do Grupo da Família não é uma tentativa de estiver a Bíblia apenas esse ano. O que nós estamos tentando com você é que você consiga ler a Bíblia para o resto da vida. É para que enquanto você viver, enquanto você tiver fôlego nos seus pulmões, né, você consiga continuar lendo a palavra de Deus. Então é um hábito que, mesmo que devagarzinho, você vai conseguir ao longo dos anos ir melhorando e tornar disso um fundamento perpétuo para a sua vida. Então o que eu quero dizer na prática? Né? Você não precisa, talvez, de um escritório legal, você não precisa de uma boa mesa. Se você tiver a oportunidade de ter isso, ótimo, faça. Se você tiver um cômodo da sua casa específico, você possa guardar para isso, que você possa reservar para o seu momento com Deus, faça isso. Vai fazer muita diferença. Lá na nossa casa, onde eu moro, eu e minha esposa, nós temos esse combinado, né? Nós temos um escritório lá que é onde nós trabalhamos, e lá onde nós trabalhamos, quando nós vamos ler a Bíblia e orar, é um lugar que fica só para isso, né? Um não incomoda o outro não bate na porta, nós ficamos ali reservados, focados apenas em ler a Bíblia. Então, se você tem um lugar, ótimo, eu acho que vai te ajudar e vai fazer toda a diferença. Você vai ligar a musiquinha ali e vai ouvir e vai ler a Bíblia junto. Mas se você não tem problema. Você pode começar, talvez, por exemplo,
ouvindo a Bíblia. Você já pensou nisso? Hoje em dia, com tantos aplicativos como Spotify, Amazon Music, né, você pode baixar uma playlist ali de audiobook, né, da própria Bíblia e ouvi-la. Talvez você trabalhe viajando, você vai para alguma cidade vizinha todos os dias, passa muito tempo no carro, você pode baixar essa playlist e ouvir o capítulo segundo o nosso plano aqui. E você vai meditando. Mas não se esqueça só de ouvir. Tome cuidado com as distrações. Foque ali na palavra que você está ouvindo. Isso é um bom começo. Mas eu quero te incentivar também a não apenas ouvir. É um bom começo, mas se você já ouve, comece a transicionar a audição para a leitura. Comece a transicionar o ouvido para os olhos, né, para que você comece a criar esse hábito de ler a Bíblia. E, né, o alvo é que você consiga tirar tempo numa mesa como essa. Que você consiga tirar tempo no seu quarto de oração, no tapete, ajoelhado no chão. Enfim, que você tire tempo reservado, que você não esteja fazendo mais nada no seu dia, focado apenas em ler a Bíblia. Eu, por exemplo, eu gosto muito de marca-textos como esses aqui que eu trouxe aqui para ilustrar, né? Post-its como esses aqui também, para me fazer anotações. Eu vou rabiscando a Bíblia, né, enquanto vou lendo. Eu gosto muito de fazer anexos assim, porque é um tempo que eu tiro de verdade para poder meditar, para prestar atenção naquilo que é a palavra de Deus. Então eu quero muito te incentivar a comprar uma Bíblia talvez como a minha, que tem aqui nas laterais. Eu vou até deixar o link aí da Bíblia depois. Tem nas laterais aqui lugares para você escrever, e eu pego os marca-textos, vou riscando, eu vou escrevendo palavras, eu vou fazendo links, conexões com outras partes da Bíblia. Eu acho que isso vai te ajudar muito ao longo dos anos. Esse é o alvo. Eu acho que você deveria olhar para a Bíblia dessa forma. De forma com que você consiga ler ela toda e fazendo esses links e anotando e sublinhando. Eu acho que vai fazer muita diferença na sua vida. Ok? Queria te dar mais um conselho, pelo menos, que você fizesse isso também antes de dormir com a sua família. Presta atenção. Ó. Qualquer momento do dia que você achar melhor, talvez você é uma pessoa mais diurna ou você é uma pessoa mais noturna, o melhor momento para você vai ser o momento que você vai ler a Bíblia. De forma solitária, lá no seu quarto de oração, ou ouvindo no carro, por aí vai. Mas, antes de dormir, pegue aquela porção da Bíblia, aqueles 2 ou 3 versículos ali que você orou no final, que você selecionou, que mais te chamou a atenção naquele capítulo, e ore com a sua família antes de dormir. Quando você estiver deitado ali com a sua esposa na cama, antes de vocês dois se despedirem e de fato se prepararem para dormir, leiam. Pega no seu celular ali, abre lá rapidão a Bíblia e leia. Leia juntos. Faça uma oração antes de dormir. Isso vai também devagarzinho começar a criar um hábito no teu coração, no coração da tua esposa, dos teus filhos, para que vocês possam ser uma família que cada vez mais orem e leia a Bíblia. Isso pode parecer bobagem, mas não é. Sabe por quê? Porque ao longo da minha trajetória pastoral, eu tenho visto que as pessoas têm mais facilidade de ler a Bíblia quando outras pessoas à sua volta estão lendo também. As pessoas têm mais facilidade de ler a Bíblia quando elas têm amigos que estão ali lendo. Então, se você tentar sozinho ler a Bíblia, talvez você consiga. Eu acredito que você pode conseguir. Mas a probabilidade de você conseguir sempre que tenha alguém ali do teu lado, a tua esposa, ou teu filho, ou tem um amigo ali do grupo da família, do Entre Amigos, se alguém estiver ali junto com você lendo, você vai ter mais facilidade. Então, se você quer ter um hábito de ler a Bíblia todos os dias, se você conseguir construir isso dentro da tua casa, com os teus filhos e a tua esposa, você vai conseguir chegar mais longe. Porque daqui a pouco, quando você começar a vacilar, quando você começar a esquecer, a tua esposa vai te lembrar e vai te dizer assim, olha, lembra que a gente tem que ler a Bíblia? E a perseverança e a continuidade, a constância dela vai iluminar a tua vida para que você consiga continuar lendo. A mesma coisa dos teus filhos. Quando você estiver lendo ali, vai iluminar a vida dos teus filhos. Seus filhos vão começar a ler também. E o dia que você tiver numa semana ruim, numa semana que tiver com mais dificuldade, os teus filhos vão estar lendo e eles vão cobrar você também de ler isso. Eu acabei de começar a introdução alimentar da minha filha, inclusive isso começou hoje. Hoje nós demos a primeira papinha para ela, né? E é muito interessante como desde pequenininho, desde mais nova criança ali, nós já costumamos ver, percebemos os hábitos dos pais sendo impressos ali na vida do filho, né? Por exemplo, a Olivia, ela naturalmente gosta muito de música.
Desde o primeiro momento, até antes disso, quando a Bruna ainda estava grávida, eu já tocava um violão para ela ali na barriga, nós já ouvíamos músicas lá dentro de casa, eu cantava ali perto da barriga, e isso foi fazendo com que quando ela nascesse, ela já tivesse habituada a esse ambiente. E aí, a Bruna, como toda mãe, né, ela amamenta a filha e é muito mais fácil para ela amamentar, botar a Olivia para dormir às vezes quando o peito, né, quando a amamentação contribui. Agora no caso dos pais, como eu, nós não temos para onde recorrer. E foi aí que a música entrou lá em casa, né? A tentativa às vezes de fazer a Olivia dormir sem o peito da mãe, eu comecei a colocar algumas músicas ali na Alexa para tocar, eu ia cantando ali perto do ouvido dela, até que agora com 6 meses, é inacreditável. Esses dias eu estava fazendo uma viagem com amigos, e a Olivia atrás do carro, na cadeirinha, no bebê conforto, e ela começou a chorar irritada, né? Os bebês, muitos deles acabam se irritando em trajetos um pouco longos, assim, com o bebê conforto. E aí, quando ela começou a chorar, eu liguei o som do carro, em uma música que a gente gosta muito de ouvir lá em casa, som bem alto, e imediatamente a Olivia parou de chorar. Porque ela está habituada àquele som, ela criou esse hábito de ouvir as músicas. E agora virou moda, né? Toda vez que a gente está lá em casa com a Olivia chorando, a gente bota a música e ela para de chorar. Ela presta atenção na canção. Ela já se habituou, é algo que marcou a personalidade da minha filha, assim como marcou a minha lá atrás. E a mesma coisa será com a palavra de Deus, a mesma coisa será com a Bíblia. Se você começar desde já a ler a Bíblia todos os dias, você vai impactar a vida da tua casa. Os teus filhos vão te ver fazendo isso. E ler a Bíblia para eles vai ser questão de rotina, coisas corriqueiras do dia a dia. Vai facilitar a vida deles e automaticamente vai facilitar a tua também. Então, quero te incentivar a tentar fazer isso em família, certo? E lembrar também que você pode tentar ler com as pessoas na rua, na praça, na igreja, marcar com ela dias específicos para vocês fazerem resumos. Cara, sejam criativos. Deixa Deus usar a vida de vocês de forma mútua, uns com os outros. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar nessa trajetória. Ok? Bom, eu acho que é isso. Eu penso que não tenho nada por enquanto. Outra dica para dar, vamos fechar por aqui a live. Eu quero te incentivar mais uma vez a compartilhar esse vídeo com as pessoas e deixar o seu like aí. Eu espero de verdade que no dia 1º você esteja aqui conosco, para que nós possamos começar esse período onde o nosso ano vai ser diferente, cara. Esse ano vai ser o ano que nós vamos ler a Bíblia juntos. Esse ano é o ano em que Deus vai mudar a realidade da tua casa, da tua família diante da palavra de Deus. Eu conto muito com o teu apoio, com a tua ajuda, para que nós possamos fazer isso dentro da nossa família na fé, com aqueles amigos distantes, para que toda a terra, né, possa conhecer a glória de Deus como está prometido na Bíblia por meio da sua palavra. Amém? Bom, é isso. Eu agradeço muito a aqueles que participaram até aqui e que Deus abençoe muito a sua vida. Eu espero que essa live faça sentido para você. E não se esqueça que a tenda é um lugar para todos aqueles que amam a presença de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo ou a próxima live.